Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Boa noite você que está no seu lar, fazendo uma extensão conosco, diante da transmissão, porque entendemos a importância de alimentar o nosso espírito e ter cuidados com a nossa fé. A maioria, muitas vezes, das pessoas se preocupa somente com duas áreas na vida. Somente com a área material, somente com os seus relacionamentos, com a sua família. E deixa muitas vezes para trás a área principal que nós temos. A área espiritual, ela nos proporciona o equilíbrio para a área material e para a família. Amém? A área espiritual, ela ensina como nós devemos cuidar da nossa família, como nós devemos cuidar da nossa área material. E nós, como igreja, nós somos uma família da fé, amém? Nós que estamos aqui nessa noite, você que está na sua casa nessa noite, nós todos juntos, nós se tornamos a família da fé. Assim como nós temos uma família terrena, nós também temos uma família que nós iremos ter lá no céu. E eu tenho certeza que nessa noite todos nós aqui queremos alcançar a eternidade, amém? Por isso que nós temos que andar juntos, por isso que nós temos que se alegrar juntos, por isso que nós temos que estar na casa do Senhor sempre que nós pudermos, porque deve se tornar um hábito na minha vida também a área espiritual. Nós temos hábitos de trabalhar, nós temos hábitos com a nossa família, temos que criar os hábitos espirituais, amém? Antes de eu entrar então na série nova que nós vamos entrar, como já lançamos o desafio no domingo pela manhã, lançamos também o desafio no domingo à noite. Eu acho que a igreja deve ter visto ali fora. Quem viu ali fora o PVS ali que está sendo construído ali? Está ficando bonito, gente? Amém? Louvamos a Deus porque Deus oportuniza para nós tornar a casa dele mais bonita. E assim como nós queremos ter melhorias na nossa casa, quando a gente faz uma melhoria na nossa casa, a gente fica feliz, né? Fica mais apresentável quando vem pessoas visitar a gente. Assim como nós, a família da fé, nós devemos se alegrar com as melhorias que é feito na casa do Senhor. A igreja, ela ninguém tem dono, Jesus é o dono dela. Amém? Nós estamos aqui para servir a Ele. Então, nós queremos lançar o desafio para a igreja, para todos aqueles que podem contribuir, porque eu creio que falei esses dias aqui um tempo atrás, eu orei a Deus, Deus, eu sou vendedor, queria que tu aumentasse o meu número de clientes, a minha carteira de clientes. E Deus falou dessa forma comigo. Primeiro tu semeia, primeiro tu aumenta a tua oferta comigo, e eu vou te aumentar os clientes para ti nas vendas. E eu comecei a aumentar a minha oferta. E começou a aparecer muitos clientes diferentes que eu não tinha nessa coleção de inverno. Amém, gente? Deus, ele trabalha dessa forma. Deus primeiro pede para a gente fazer a nossa parte. E depois Deus faz a parte dele. Sempre quando nós semeamos no reino, isso retorna para nós multiplicado. Então nós lançamos o desafio ali, são 500 metros quadrados. Então a igreja, já tinha anos que a igreja queria fazer, então ali estava parado, nós queríamos concluir o resto do estacionamento, e agora vamos concluir até sexta-feira, vai estar pronto, então a igreja vai ficar mais apresentável. Quem tem filhos do Joad aqui, levanta a mão. Então vai ficar melhor para os filhos também, para as atividades do Joad, ali no estacionamento. Esse investimento é um investimento que, se nós se mudarmos um dia, nós podemos levar junto. Então não vai ser perdido, nós podemos carregar e levar junto para onde que nós formos. Então, gente, é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, para as mulheres ali, dia de chuva, né? As mulheres vêm com salto ali. Os homens sabem o preço que uma mulher paga um sapato de salto. É em torno de 200, 300, por aí, não é assim? Eu sei porque a bênção compra às vezes. E aí, gente, nós podemos contribuir para não quebrar o salto ali daquela forma que está. Então as mulheres vão sair do carro e já vão sair com o salto alto mesmo, não vai afundar ali na terra ali. Então Deus está oportunizando para nós semear. Aqueles que Deus tem abençoado mais, que Deus falar com você. A palavra diz, eu acho que é 2 Coríntios 9, 10, coloca esse texto para nós.
Esse é um texto que Deus também já falou comigo sobre essa área um dia. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também, lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus é um Deus de justiça. Então Deus é um Deus que Ele dá a semente para nós. E quando nós semeamos e nós somos generosos, coloco 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Porque Deus quer nos enriquecer. Porque Deus quer multiplicar as nossas sementes na área material, para nós se tornar pessoas generosas. Vocês já perceberam que aqueles que mais semeiam são aqueles que mais têm, porque Deus multiplica a semente. Ele dá, nós plantamos e Ele multiplica para que nós possamos ser generosos. Então, se Deus está falando com você, gente, pode ter certeza que Deus vai se alegrar com a sua atitude e Ele vai multiplicar. Deus tem me abençoado muito na minha área material. Eu posso doar 10 metros, custa R$40 cada metro. Então, posso doar 10 metros. Gente, nós temos uma igreja em torno de 250 famílias. Se nós olhar, se cada família doasse 2 metros, nós teríamos 500 metros concluído. Sem fazer força nenhuma. Porque muitas vezes tem que fazer força. O Luciano Brito falou do kit galeto. Porque muitas vezes parece que é 20% da igreja que faz força. E aí o resto... Imagina um caminhão com... Nós temos um caminhão com 100 pessoas, o caminhão estraga. E desce só 20 para empurrar o caminhão, 80 fica dentro. Tem que fazer força ou não tem? Amém? Então, gente, pode semear que eu tenho certeza, eu sou prova. Eu estou testemunhando o que Deus fez na minha área material. Você vai semear e você vai colher multiplicado e você vai poder testemunhar. Amém? Eu já tenho ouvido os testemunhos do projeto Expansão. As pessoas que começaram a ser fiel a Deus. Deus, Ele não precisa do meu dinheiro nem do seu. Eu ouvi aqui um dia. Mas nós precisamos da fidelidade de Deus sobre a nossa área material para que se multiplique. Amém? Deus abre oportunidades aonde não tem. Você quer ver uma coisa quando Deus dá uma direção? Coloca um texto para nós. Gênesis 26, 1. Quando a gente faz algo pela fé, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, aonde Abimeleque era o rei dos filisteus. O que Isaac estava fazendo aqui? Ele estava fazendo o que o pai dele fez um dia. O que os filhos fazem hoje? O que os pais fazem hoje. E Abraão tinha feito dessa forma quando teve fome. E ele foi ao Egito. E aí Isaac estava fazendo da mesma forma. E aí Deus vem e fala com ele, coloca para nós. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu vou te indicar. E aí? Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. O que Isaac fez aqui? Gênesis 26, 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac ouviu a direção que Deus deu. Mesmo que ele não estava vendo resultado nenhum. Isaac foi fiel à direção que Deus deu. Às vezes as pessoas querem ver o resultado primeiro, para depois ser fiel a Deus. E o que aconteceu com Isaac naquela terra, que era uma terra de fome, que Deus disse que se ele ficasse ali, ele não ia passar fome. Gênesis 26, 10. 11, pode botar. O 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Amém? Vocês estão conseguindo ver, gente? Sabe qual é o problema muitas vezes das pessoas? Que elas não creem na palavra de Deus. E quando a gente não crê, a gente não tem o resultado que a palavra diz. Isaac creu, ele não viu o resultado. Você quer ter o resultado na sua casa? Primeiro faça o que Deus dá como direção. E aí você vai ter o resultado que a palavra
diz. Então, porque o Senhor o abençoou, mesmo que tudo está dizendo que não. Quando a gente ouve, quando a gente vai na direção que Deus está dando, quando a gente persevera na direção, mesmo que para as pessoas não está dando certo, ninguém está colhendo nada, mas Deus disse, tu fica ali, tu vai plantar ali e ali tu vai colher. O que aconteceu? Ele colheu 100 vezes. E o 13? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Gente, quando Deus está dando uma direção para nós, você pode ter certeza que quando você semeia, o retorno vem dele e vem multiplicado. Amém? Mesmo que as pessoas que não têm fé, não acreditem, quando a gente acredita, retorna para nós. Então, se Deus já tem falado com você, em você contribuir, em você somar com essa obra como família, para você deixar a sua igreja mais bonita, mais apresentável, melhor para os seus filhos, no final do culto você passa ali no balcão e diga, olha, eu posso doar, Deus tem me abençoado, posso doar com 1 metro, posso doar com 2 metros, posso doar com 3, posso doar com 10, amém? Conforme a sua generosidade, conforme o seu reconhecimento, que tudo aquilo que Deus tem feito na sua área material. Gente, estamos entrando numa série nova, então, o poder de uma decisão. Como é importante nós entendermos que a nossa vida, ela é dirigida pelas nossas decisões. Os resultados que cada um de nós, que nós temos, são as nossas decisões que nós tomamos e as nossas decisões que nós não tomamos. Muitas vezes nós temos um resultado que não é como a gente queria, porque a gente tomou uma decisão errada. E assim como os heróis da fé, muitos na Bíblia também tomaram decisões erradas. Mas sempre quando eles voltaram e clamaram a Deus, Deus deu uma oportunidade para eles retornarem. E aí eu pergunto para você nessa noite, você que está aqui, você que está na sua casa, como você tem tomado as suas decisões na sua vida? Porque as nossas decisões definem os nossos resultados para cada área da vida. E nós temos que entender que as nossas decisões, os resultados são gerados a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque muitas vezes nós tomamos uma decisão e a gente quer o resultado a curto prazo. A gente toma uma decisão de orar por algo e a gente quer um resultado a médio prazo. E tem decisões que nós tomamos que o resultado vai vir a longo prazo. Tenho falado aqui que Abraão, ele orou, ele queria ter um filho, ele tomou uma decisão. Ele orou com 75 anos, ele esperou para ter o filho com quantos anos? Com 100, 25 anos. Isaac orou também para ter um filho, e esperou 20 anos. Então nós temos que entender que tem coisas que nós vamos decidir na nossa vida que vai demorar mais, e tem coisas que vai ser mais rápido. Porque a nossa vida é uma construção. Todos nós construímos a nossa vida com decisões. Então nós não podemos ficar culpando ou colocando a culpa nos outros porque que a minha vida está assim. Isso é desde o início, lá em Gênesis 3:12, eu acho que é o texto. Lá no início, lá no Éden, já iniciou dessa forma. Disse o homem, foi a mulher que tu me deste, por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu a comi. E aí o que disse a mulher? O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi você que fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos querendo culpar as outras pessoas pelos resultados que nós estamos tendo. E foram as decisões que nós tomamos lá atrás, que muitas vezes nós até esquecemos. Estamos colhendo hoje a longo prazo. Ah, mas eu estou na igreja. Aquela época eu tomei a decisão. Eu não estava na igreja. Gente, a palavra fala em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, dentro da igreja ou fora da igreja. Mas existe uma diferença: você colher com Deus e colher sem Deus. Amém?
Então, a nossa construção da nossa vida é construída por nós mesmos. Se você vai a um ambiente onde Deus não faz parte, você coloca outro tipo de tijolo na sua construção. E aí você vai pensar, e hoje eu fazendo a palavra da tarde, eu também fiquei pensando, quantos tijolos errados eu coloquei na minha vida que eu construí? Quantos tijolos errados que nós escolhemos, que nós colocamos na nossa vida, que nós construímos? O texto-chave desta série vai ser Provérbios 19, 21. A palavra diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito, o desígnio do Senhor, esse vai prevalecer. Muitas são as decisões no coração do homem, mas as decisões de Deus, elas vão prevalecer. E quando elas vão prevalecer? Quando a gente se voltar para Ele. Tenho falado também aqui que Deus fez uma história linda para mim, para a sua família, para a sua área material, para os seus filhos, para o seu casamento. E por que muitas vezes essa história não está tão bonita? Porque a gente começa a tomar decisões que não são as decisões que Deus tinha para nós. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 2,9, assim está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus, Ele já tem uma decisão tomada para mim e para você. E às vezes a decisão de Deus não está sobre a nossa vida, porque nós estamos construindo a nossa vida com as nossas decisões. Amém, gente? E a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai tomar uma decisão, porque eu falei no início, as nossas decisões vão nos encontrar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então o nosso futuro está não na mão de Deus. Deus, Ele tem planos para nós. Vocês querem ver por quê? Vou dar um exemplo. Quantos têm filho aqui? O futuro dos seus filhos está nas suas mãos ou está na mão deles? Você vai ensinar eles. Deus ensina a gente. Mas vai chegar uma idade, que assim como meus filhos chegaram numa idade, que eles vão tomar as decisões deles. Assim como nós. Quem toma as nossas decisões somos nós. Então, Deus, Ele tem planos maravilhosos para nós. Mas nós precisamos cuidar e tomar as decisões certas. Nós precisamos colocar os tijolos certos na construção da nossa vida. Amém? Sabe aquele tijolo quando você compra e às vezes ele está rachado, tem que cortar ele para fazer meio, ou senão não dá para a gente ficar botando tijolo, colocando decisões erradas para dentro da nossa história, para dentro da nossa casa, para dentro da minha empresa, para dentro do meu casamento. Deixar os filhos escolherem o que eles querem, porque é isso que querem hoje fazer, que os filhos possam escolher, eles tomar as decisões. Sabe quando os filhos podem tomar as decisões suas? Quando eles estiverem a casa deles. Amém? Concorda comigo ou não? Quando eles pagar o aluguel deles, ou fizer uma casa, pagar a luz, pagar a água. Porque senão, enquanto estão conosco, quem governa são os pais. Por que está se estragando tudo? Por que os filhos não querem mais casar? Porque os pais muitas vezes estão estragando os filhos. O testemunho de compromisso com Deus dos pais vai fazer que os filhos venham para Deus. O testemunho de obediência dos pais com a palavra vai fazer com os filhos querer ser obedientes a Deus. Concordam comigo ou não? Amém, gente? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe mais. O nosso testemunho de vida, as nossas decisões, elas vão nos encontrar ali na frente. Então Deus, Ele sempre vai nos perdoar. Mas o tijolo que eu e você, que nós colocamos na nossa construção, ele fica. Amém? É igual ao nosso passado. Nós não vivemos de passado.
mas o nosso passado é uma biblioteca para nós olhar as decisões erradas que nós tomamos, para nós não ficar repetindo os nossos erros no presente. Lá em Provérbios 14, 12, olha o que fala a palavra: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem decisões que para nós parece que é certo, parece que é Deus que escolheu. Gente, tem decisões que nós vamos tomar, aprenda isso aqui, que Deus vai dizer sim para você. Tem decisões que nós vamos tomar, que Deus vai dizer não para você. E como Deus diz não? Deus usa pessoas para falar com a gente sobre aquela decisão muitas vezes. E a gente está querendo fazer, e Deus está usando alguém de Deus para dizer. Não alguém que não tem fé, alguém de Deus para dizer para você: olha, não faz isso, não vai lá. Deus está mostrando, está dando um sinal para a pessoa não tomar a decisão. E a pessoa está fazendo força, porque a vontade dela, o sentimento dela é maior. Então tenta ouvir a voz de Deus, a paz é o árbitro. Colossenses 3,15, olha o que fala a palavra de Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Gente, se você não tiver paz, você que está no celular também, não tome uma decisão. Você tem que ter paz. Se tem confusão ao redor dessa decisão que você está tomando, não é de Deus. Então, se Deus vai dizer para você sim, Ele vai usar pessoas também. Gente, acontece coisas que a gente não entende. Abre porta onde não tem, que nem eu falo sempre. Aonde tudo está dizendo não, as coisas estão acontecendo para nós dizendo sim. E tem tempo que Deus não fala nada. Sabe, nós temos uma decisão para tomar e Deus não fala nada. E quando Deus não fala nada, não faz nada. Espere Deus falar. Não tenha pressa, porque muitas vezes nós estamos colocando os planos de Deus por água abaixo, porque nós estamos tomando decisões que não são de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos alinhar a nossa fé. Não adianta só alinhar a oração, nós temos que alinhar a nossa fé. Como alinhar a nossa fé? Atitude. Precisamos ter uma fé com atitude. Nós temos que ter uma fé com a mesma linguagem da atitude. E nós temos que ter uma fé com a mesma forma de pensar daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. Amém? Porque às vezes nós eliminamos uma decisão muito grande diante de Deus. Eu tenho fé, mas eu não tenho atitude. Deus não faz a nossa parte. Ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu quero crescer minha empresa. Então peça para Deus uma direção e faça a sua parte. E Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abrir as portas para você aumentar a sua empresa, porque Deus quer a empresa cada vez maior para ter mais emprego para as pessoas. Amém? Então você que tem a sua casa, você tem que tomar a decisão correta. Certa vez eu falei com Deus: Deus, o que tu quer que eu viva? Não foi o que eu tinha planejado. Falei bem assim para Deus, uma vez. Sabe o que Deus disse para mim? Deus me disse de uma forma muito simples. Deus me deu uma palavra: faz a minha vontade hoje. Olha o que Deus disse para mim: que eu vou cuidar do teu amanhã. Faz a minha vontade hoje, que eu cuido do teu amanhã. Você já tomou essa decisão de fazer a vontade de Deus hoje, todos os dias, o seu hoje? Para Deus estar cuidando do seu amanhã? E aí nós vamos para 4 pontos que eu preparei para essa noite, para nós ver alguns pontos importantes que nós devemos decidir. O primeiro ponto: decida andar por fé. Gente, muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos tomando decisões por aquilo que nós estamos vendo, pelas circunstâncias que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos sentindo. Então nós temos que decidir andar por fé. Hoje a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas querem ver para depois crer.
Ah, eu quero ver Deus multiplicar minha área material, daí eu vou ser fiel a Deus. Eu quero ver o resultado, o meu marido mudar, porque daí eu vou ser fiel a Deus. Eu quero ver a minha empresa crescer primeiro, porque daí eu vou ser fiel a Deus. Gente, fé não é isso. Fé é você colocar os teus pés onde você não está vendo, porque a posse é sua e Deus vai colocando o chão e te levando para o caminho dele. Amém? Fé é uma posse antecipada daquilo que você quer. Então as pessoas se preocupam mais com os resultados, muitas vezes, do que o dono dos resultados. Ele é o dono de tudo. Efésios 1,13, diz que todas as bênçãos já estão aprovisionadas para nós na região celeste. E por que essa bênção não desce sobre a minha área da família? Porque a bênção ela é agendada, mas tem um processo para a bênção descer, que é a obediência. Amém? A bênção ela é a recompensa da obediência. Então, a prosperidade é desfrutar. Hoje tem gente que tem mais e não desfruta. Gente, eu converso com muita gente. Eu falei aqui que eu conversei com uma pessoa que estava vendendo 600 mil por mês e ia fechar a empresa. Tem gente que tem mais e não desfruta, e tem gente que não tem nada e está desfrutando da prosperidade. Amém? Porque isso é fé. Fé nós temos que pensar, falar e agir dessa forma. Então eu tenho uma decisão para mim tomar. Primeiro ponto, eu tenho que ter paz. E eu tenho que pensar, falar e ter atitude em direção àquela decisão. Imagina, gente, coloca o texto para nós, 2 Coríntios 5,7 primeiro. O apóstolo Paulo aqui nos ensina porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Imagina se os amigos de Daniel se tomassem a decisão pelo que eles estavam vendo. Imagina, eles estavam vendo a fornalha, estava pronta lá, ele aqueceu 7 vezes mais, mas eles não se curvaram ao Deus que foi construído. Por que muitas vezes nós tomamos a decisão errada? Porque nós estamos tomando a decisão olhando para o problema. O problema já foi construído a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E aí ele chega na nossa vida, a consequência dele. E aí a gente está tomando uma decisão por aquilo que a gente está vendo. Imagina se José tomasse a sua decisão pelo que ele estava vendo. Tudo acontecendo contra o que ele queria. Mas ele continuou andando por fé. Amém? Eu não sei que você chegou aqui nessa noite, qual é a sua circunstância negativa, qual é o seu problema, até qual é a sua bênção. Mas eu quero dizer para você, não anda por aquilo que você vê. Porque o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,4. Olha o que ele fala. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Não nas coisas exteriores. No Senhor, porque daí a gente aprende a lidar com as nossas circunstâncias de fora. Se a sua alegria for as coisas exteriores, elas não vão completar você. Por isso que nós temos que aprender a andar por fé. Por que hoje tem tantas pessoas depressivas? Falei no domingo pela manhã, com excesso de passado. Tantas pessoas ansiosas, até mesmo dentro da igreja, com excesso de futuro. E acabam tomando as suas decisões não por fé. Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está depressiva, ela não toma decisão por fé, ela toma por aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo. Então decida caminhar por cima dos seus problemas. Gente, sabe o que nós temos que aprender? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu vim na igreja para apresentar a Deus os meus problemas. Ó, Deus, está assim. Minha área material está assim. A família está assim. Meu trabalho está assim. E aí quando eu fui aumentando a minha fé, fui crescendo, tendo uma maturidade maior espiritual, passando de fase, o que eu aprendi? Eu aprendi a apresentar Deus
para os meus problemas. Amém? Se você aprender isso nessa noite, você vai ver como a sua vida vai mudar. Não venha mais para a igreja para apresentar os seus problemas para Deus. Apresente o Deus que você tem, que é muito maior do que os seus problemas. O Deus que você tem é maior que a sua enfermidade. O Deus que você tem é maior do que o seu desafio na área material. O Deus que você tem é maior do que a libertação que você precisa. Só que nós temos que mudar, inverter. Em vez de nós apresentar a Deus o nosso problema, apresente o nosso Deus, o seu Deus, para aquilo que você está vivendo. Então isso é andar por fé. Lá em João 16:33, olha que Jesus fala aqui para nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dando uma garantia para nós, que nesta vida terrena nós vamos ter aflições, nós vamos ter desafios. Mas Ele está dizendo também para nós não desanimar. Amém, gente? Diz que uma lagarta dentro do casulo, antes de se tornar uma borboleta, ela tem aflição. Diz que ela tem muitas dores. E diz que ninguém pode interromper as dores dela, porque senão ela nunca vai voar e nunca vai ser uma borboleta. De repente, as suas dores que você chegou aqui nesta noite, ninguém pode mudar, você precisa passar para que você possa um dia voar também. Você possa ter os resultados, as decisões que Deus tem para você. Amém? E nós não podemos transferir as nossas dores para os outros. A minha dor está assim por causa da escolha do fulano. É igual quando a gente decide se casar. Tudo que a gente encontra naquela pessoa que a gente quer é bonito, não é assim? O olho nem é azul, eu acho que é meio azul o olho. Não é verde, não, acho que é meio verde o olho dele. Tudo é lindo. E aí depois que casa, depois que conseguiu o que queria, que era casar, começa a olhar a remela do olho. Antes não tinha remela nenhuma, estava tudo lindo. Tinha já a remela, sabia? Só que ele lavava antes de tu chegar, agora ele não lava, não dá tempo de tu estar junto com ele. Isso é boa, né? Essa não estava no script. Essa é boa. Vou usar na harmonia amanhã. 1 João 5,4. Olha só esse texto, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você quer vencer as suas aflições, tenha fé. Aumente a sua fé. Busque mais Deus, tenha mais compromisso com Deus. Seja mais obediente à palavra. Você aumentando a sua fé vai começar a diminuir a sua aflição. Vai começar a diminuir o erro das suas decisões. Porque você com a fé alinhada com Deus, você vai tomar decisão conforme a vontade de Deus. Amém? E aí você vai ver os resultados que você vai ter. Ah, mas você pode pensar, tu não sabe o que eu estou passando. Gente, se você acha aquilo que você está vivendo maior do que Deus, é porque você está com pouca fé. Está faltando fé. Lá em 2 Reis 6:10. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Então aqui Eliseu, o profeta, frustrava os planos do ataque do rei da Síria. E o rei da Síria descobriu que o profeta tinha livrado o povo de Israel não uma vez nem duas, várias vezes. E ele estava frustrado. E lá em 2 Reis 6,15, ele manda então eles capturar Eliseu lá na cidade de Dotã. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade que Eliseu estava. Estava cercado, era muita gente para levar Eliseu, porque Eliseu tinha tirado a vitória do povo sírio sobre o povo de Israel. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Aqui o mensageiro, que era o homem de Deus junto com Eliseu. Era um homem que andava junto com Eliseu. Mas no momento do problema, no momento do desafio, assim como eu e você temos desafios. A vida apresenta desafio para nós. No momento do desafio, ele ficou preocupado, e aí
6,16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha o que é, gente, andar por fé. Andar por fé é você olhar com os olhos espirituais e não com os olhos humanos. Por que que muitas vezes a nossa decisão está errada? Porque nós estamos tomando uma decisão com os olhos humanos. Assim como aquele mensageiro de Eliseu estava apavorado. E aí o que aconteceu? E Eliseu orou: Senhor, o que Eliseu orou? Para tirar aquele povo de lá? Não. Para abrir os olhos do mensageiro, do companheiro dele de fé. Senhor, abre os olhos dele para que eu veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós tomamos as nossas decisões com os olhos espirituais, com os olhos da fé, Deus está sempre nos guardando. A minha batalha não é minha, é do Senhor. Amém? Sabe por que às vezes a nossa batalha está muito difícil? Porque nós estamos olhando com os olhos humanos. Segundo a Crônicas 32:8. Gente, vem um monte de texto aqui, ó. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para nos travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Gente, Deus está trabalhando a seu favor quando você anda por fé. Quando você fica tomando as suas decisões por fé. Você toma uma decisão, você não está vendo o resultado, mas você tem paz. Eu tenho paz em abrir essa empresa. Eu tenho paz em mudar o meu ramo. Eu tenho paz em se casar com essa pessoa. Eu tenho paz com os meus filhos. Estão entendendo, gente? Deus está ao nosso favor, por mais que venha desafio. Deus está ao nosso redor. Acho que é Efésios 1:18. Eu estou no primeiro ponto ainda só. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos da fé. Então, gente, determine andar por fé. Segundo ponto, decida sair da sua acomodação. Existem batalhas na nossa vida que nós criamos. Existem batalhas na nossa vida que Deus permite para nós passar. Você tem que entender essas duas batalhas. Deus permitiu Jó passar, perder seus filhos, perder a sua área material, ficar doente. Deus permitiu. E Jó perseverou e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó adorou o Senhor no meio das batalhas. E lá no final, o que Jó disse? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E Deus multiplicou o dobro para Jó. Batalha que o Senhor permitiu. Mas existe, gente, batalhas que nós criamos. Quer um exemplo? Jonas. Deus deu uma direção: vai a Nínive. E ele foi para onde? Para Tarsis. Deus está dando uma direção para a igreja nessa noite. Cada um de nós escolhe, cada um de nós toma a decisão que quer. Mas a acomodação tira o resultado que Deus tem para nós. Gente, um navio, 1 grau de leme torcido, altera o seu destino. É 1 grau. Então nós não podemos se acomodar. A acomodação faz a pessoa se conformar com aquilo que está ruim, com aquilo que está bom, sendo que Deus tem algo melhor para mim e para você. Gente, Deus sempre tem algo melhor do que aquilo que nós queremos. Porque a nossa cabeça é muito menor do que Deus. Deus não cabe dentro da nossa cabeça. Amém? Então você está pedindo algo para Deus, Deus tem maior. Entendeu? Você está pedindo um carro para Deus, se você tomar a decisão, quando Deus te dá a direção, de repente é maior do que aquele carro que você quer. Então sempre Deus tem algo maior. Isaías 1:19, a palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o pior dessa terra, o melhor dessa terra. De repente você não está tendo o melhor na vida terrena, porque você quer, mas não quer ouvir. Existe aqui duas condições: querer e ouvir. E aí tem uma promessa. E Deus, ele é tão bom comigo e com você, que Isaías 1:18, o que ele fala? Não interessa como você chegou aqui. Não interessa como está a sua vida. Isaías 1:18. Deus chama a gente para conversar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Não importa como as suas decisões erradas foram,
Mas se você quiser conversar com Deus, se você quiser alinhar e não se acomodar, gente, por que aquele povo ficou acomodado no deserto? Aquele povo se acomodou. E quem se acomoda, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem vontade de voltar aonde estava. Porque aquele que se acomoda, ele para de ter resultado, ele para de crescer. E aquele que não está acomodado, ele continua crescendo. E o acomodado fica olhando os outros crescer. E aí ele começa a ficar desanimado. Aquele povo queria voltar a ser escravo, ele tinha saudade da comida quando era escravo. A acomodação tira a nossa visão da bênção que Deus tem para nós. Por que eu falo isso? Aqueles 10 espias trouxeram o relatório para aquele povo que estava acomodado. O que eles quiseram ficar? Prostrado. Ah, se nós tivéssemos morrido. Muitas vezes a gente ouve dos cristãos que a gente se assusta. Se eu soubesse disso, que o Covid tivesse me levado. Eu que não. Gente, não desanima. Não se acomoda. Sacode a poeira e vai. Provérbios 4,18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Quanto mais nós vamos se ajustando, melhor vai ficando para mim e para você. Hebreus 6,12. Olha esse texto. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Então as promessas não se cumprem apenas por Deus, mas pela nossa fé e pela nossa perseverança. Nessa caminhada de fé, eu vi muitas pessoas desistir. Pessoas que eram pastores, pessoas que tinham sido chamados de pastores para Deus. Não tiveram paciência e não tiveram perseverança diante das lutas. Escutaram os outros igual aqueles 10 espias. Gente, não escute pessoa negativa. Não escute pessoa acomodada para te aconselhar. Amém? Porque senão a gente fica igual, a gente fica acomodado. O rei Joás aqui limitou a obra de Deus. Ele se conformou com aquilo que estava bom. E o conformismo e a acomodação tem sido o inimigo de muitos cristãos. De não ver as decisões que Deus já tinha para a sua vida. 2 Reis 13:14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade, que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí? Então disse Eliseu: toma um arco e flechas, e ele tomou o arco e a flecha. Disse ao rei de Israel: retenha o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos dele, do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então Eliseu deu a direção para a vitória dele. Assim como Deus dá a direção para nós sair da acomodação. Deus mostra o caminho para nós, mas Ele não faz o nosso caminho. Deus dá a direção para nós, mas Ele não anda na direção que nós temos que andar. E aí o que aconteceu? Disse ainda: toma as flechas, e ele a tomou. Então disse o rei: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E ele teve somente 3 vitórias, porque ele atirou somente 3 flechas. Por que a gente aprende com isso? Que depois o Eliseu se indignou com ele, porque deveria ter tirado até consumir. Gente, nós temos que praticar, perseverar, mesmo que você não está vendo a vitória. Porque enquanto você está praticando e perseverando, os problemas da sua casa vão começar a ir embora. Por que os problemas não vão embora muitas vezes da vida das pessoas? Porque elas não mandam eles embora. Eles continuam com eles. A minha vida está assim, meu marido está assim, o meu filho está assim, o meu ministério está assim, o meu chamado está assim. Está assim porque você decide. Se você mudar a sua decisão nesta noite, você vai ver, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então a acomodação faz a gente não ver os resultados na nossa vida. E isso tem tirado o crescimento das pessoas. Você conhece alguém acomodado? Levanta a mão quem conhece. Tem gente que é descansado. Gente, hoje a gente vê
Hoje, as pessoas que trabalham junto, esse dia foi trabalhar um rapaz lá com um pedreiro lá em casa, o servente ele fica parado e o pedreiro trabalha. Os caras estão ganhando, não querem trabalhar. E ele disse que luta para arrumar alguém para ir trabalhar. Ele disse bem assim. Então as pessoas estão acomodadas e não sabem por que a vida delas não muda. Terceiro ponto, e penúltimo, decida ter atitudes. Gente, não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não tenho atitudes. Eu tenho que ter atitudes. Tiago 2,14, a palavra fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Então a salvação ela não vem pelas obras, ela vem pela fé. Mas uma pessoa salva, ela tem que ter uma obra. Quem é uma pessoa salva, ela tem que ter atitude. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, ela tem que ter atitude. 2 Samuel 11:1. Nós vamos falar aqui, não é de uma pessoa que não tem fé, de um homem segundo o coração de Deus. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, então enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Falei esse texto no domingo. Esse texto tem falado comigo. Ele foi omisso. Era para os reis estar à guerra, à frente da batalha, e ele foi omisso. Gente, quando a gente se torna uma pessoa omissa, a gente fica muito fácil de fazer algo errado. Davi não fez o que ele tinha que fazer. O que ele fez? Foi lá na farmácia, na São João, comprou um bronzeador, foi tomar sol. E aí olhou do lado, estava a Betseba lá, omisso, não fez o que tinha que fazer, não teve a atitude que deveria ter tomado, não tomou a decisão certa na vida e colheu a curto, a médio e a longo prazo. Assim é nós. Sabe o que é omissão? É a gente saber o que tem que fazer e não fazer. Sabe aquilo que está faltando na sua vida? É você decidir fazer. Quando você decidir não ser mais omisso, você praticar aquilo que Deus tem falado para você, você vai ter os resultados. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida é do ser não fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então nós temos que decidir ter essa atitude como pai, como mãe, como marido, como esposa, no nosso ministério. Porque Deus deu um dom para mim e para você. Deus deu uma habilidade para nós. E um dia Ele vai cobrar de nós o que nós fizemos com o dom que Ele deu para nós. Amém? Deus deu um dom para nós cumprir uma missão nessa terra. Então nós temos que decidir de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós olhar aqui um texto muito conhecido nosso, Golias estava lá, Saul e todo aquele povo de Deus, e por que eles foram omissos? Eles não tomaram uma decisão. Você percebeu que enquanto você não tomar uma decisão, sua vida não vai mudar? Enquanto que eles não tomaram uma decisão, eles eram afrontados pelo problema. E o problema não ia embora da vida deles. Todo dia aquele problema vinha. E aí quando chegou Davi lá, que já estava preparado, que enfrentou um leão, enfrentou um urso, estava levando pão e queijo para o comandante. Daí chegou ali e viu aquele homem lá querendo enfrentar, desafiando o exército de Deus. Ele disse: quem ele pensa que é? Diga para o seu problema nessa noite: quem o meu problema pensa que é? Fala. Vocês estão fracos, o seu problema não vai embora assim. Não vai embora o gigante. Amém? Quem meu problema pensa que é? Diga. É isso aí, gente. Ele é pequenininho, o seu Deus é grande. Pare de ficar morrendo, se acomodando. Meu problema é muito forte. Claro que é forte, tu está dizendo que é forte. Diga: o seu Deus é forte, o meu Deus é forte. E aí esse problema vai começar a diminuir, ele não vai te aguentar, ele vai embora da tua casa. Ele não vai aguentar ficar do teu lado. Porque aquele cego estava na entrada de Jericó e ele gritava. Ele sabia que Jesus estava passando e a multidão dizia o que para ele?
Para de gritar, fecha a boca. É igual muitas vezes aqueles que não têm fé. Para que tu vai na igreja? Fica dizendo para você. Para que tu serve na igreja? Está servindo muito. Mas quando está doente, com a enfermidade, deitado, sai da cama com depressão, eles ligam para quem para orar? Para quem que eles ligam? Para nós que viemos na igreja. Tem como orar para mim, mas por que o Deus é o mesmo? Eu estou sem crédito. É que nem no cartão. Vai lá na fila do mercado, lá no Rio, fez filão lá, não passou. Ué, deu alguma coisa errada. Deu? Não tem crédito? Deu errado, não tem crédito. Estou orando a Deus, não me responde. Está sem crédito. Amém? E aí quando você entender, aquele cego ele gritava mais e mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E de tanto ele gritar, Jesus parou. E ele foi curado. E ele seguia Jesus depois. Sabe para que Jesus mudou a sua vida e a minha? Para nós continuar andando com ele. E não para nós deixar ele depois que ele mudou. Amém? E último ponto, para nós encerrar. Decida assumir um compromisso com Deus. Gente, Deus não quer palavras vazias. Deus quer que a gente assuma um compromisso com Ele. Quando você decidir assumir um compromisso com Ele, não importa o que acontecer na sua casa, na sua vida, na sua empresa, Deus sempre vai ter a provisão. Sabe o que define o nosso compromisso com Deus? A nossa obediência. É isso que define o nosso compromisso com Deus. Então, Deus ele não impõe nada, Deus ele propõe. Mas essa proposta que Deus traz para mim e para você nessa noite, traz uma provisão sobre cada área, traz uma proteção sobre cada área e traz uma direção sobre cada área. E eu convido a igreja a ficar de pé, que eu vou encerrando por aqui, com o último texto. Então, quando a gente assume esse compromisso com Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que as suas decisões vão mudar, a forma de você pensar. Gente, tomar uma decisão cansado é igual ir no mercado com fome. Quem vai no mercado com fome sabe, né? Tu ganha uma lista, tu perde a lista e tu compra tudo que não precisava. Vai na padaria com fome, para te ver. Tomar uma decisão desanimado, a gente toma uma decisão errada. 2 Reis 1:9, Deus me deu esse texto, domingo de noite na harmonia. Então eu ouvi o rei, um capitão de 50, com seus 50 soldados. O que acontece aqui? Aqui o rei Elias, o rei Acasias, filho de Acabe, ele tinha caído do 2º andar e ficou todo machucado. E Acabe foi um dos piores reis de Israel. Adorava todos os deuses, menos o nosso Deus. E aí o filho, com certeza, né, viu o pai fazendo, foi fazer depois também. O filho caiu, foi procurar outros deuses para saber se ele ia morrer ou não, se tinha cura. Foi procurar adivinho. E aí Deus fala para Elias, tu vai ao mensageiro e dele e diz assim para ele, ó. Porque tem Deus em Israel, ele não precisa procurar os outros deuses. Por ele procurar os outros deuses, ele não vai levantar da cama e vai morrer na cama que ele deitou. Olha como Deus é sério, gente. Deus é justiça. Com Deus não se brinca. As decisões que nós tomamos. Por isso que eu estou convidando você nessa noite a assumir um compromisso com Deus. E você tomar uma decisão, eu já assumi. Mas de repente o compromisso não está bem decidido ainda. Está faltando mais. E aí, daí o Acasias descobriu, que foi Elias que falou, que ele ia morrer, mandou lá capturar ele, e depois com certeza ele ia matar ele. Daí mandou um comandante e mandou 50 com ele. Então ele enviou um rei, um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta. Ó, ele estava lá, sentado, lá em cima no monte, bem quietinho. E aí disse o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Igual aqui nessa noite nós temos homens de Deus e mulheres de Deus. Grave bem isso, você é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus. E aí? Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50.
Então fogo do céu o consumiu, a ele e os 50. Você está vendo a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem compromisso com Deus? Nós estamos falando de quem tem compromisso com Deus nessa noite. Por isso que nós estamos convidando você a assumir novamente o compromisso com Deus. E aí, continua. Tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias de novo e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os 50. Proteção de Deus, tem provisão de Deus. Não importa o desafio, o tamanho que venha. Quem ora a Deus, tem compromisso com Deus, Deus dá a proteção, dá a provisão. Daí veio o terceiro, continua. Tornou o rei a enviar a terceira, não desistiu, porque às vezes o problema veio uma vez, né? Às vezes ele vem ele vem a segunda mais forte, e vem a terceira vez mais forte. Terceira vez um capitão de 50 com seus 50, então subiu o capitão de 50, indo pois de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, os teus servos. O desafio, o problema diante do homem de Deus e da mulher de Deus já vem de joelho, que não tem mais força. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus tirou o quê? A força do fogo, o fogo continuou. Deus não vai livrar a igreja dos problemas, Deus vai tirar a força dos problemas. Amém? Quantos creem nisso? Deus quer nessa noite que nós assumimos um compromisso novamente com Ele. Em vez de nós adorar os nossos problemas, nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Nós não vamos mais se curvar aos problemas, nós vamos se curvar ao Senhor. E aí você vai ver os seus problemas ir embora do seu lar. Os problemas vão ir embora da sua empresa. Os problemas vão embora dos seus filhos. Os problemas vão embora do seu casamento. Quando você assumir um compromisso com Deus. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém, igreja? Quantos querem esse Deus? Esse Deus que livra. Não importa como você chegou aqui. Não importa a enfermidade que você tenha. Mas nessa noite você vai dizer para Deus: eu quero ter um compromisso com Ele. Amém? Quando você está levantando a mão assim, levanta a mão. A gente levantou a mão para tanta gente já, para tanta coisa errada. Levanta a mão para Deus e diz: eu quero. Então você vai orar nessa noite e vai falar com Ele, e Deus vai ouvir a tua oração. Porque quando você levanta a mão, você está dizendo para Ele: eu quero esse Deus. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos para a tua palavra ministrada nessa noite. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para com a tua igreja. Nós te louvamos, Deus, porque os teus planos, as tuas decisões são maiores do que as nossas. E aqui está a tua igreja, Pai, nesta noite, que veio te buscar, Pai, que veio te buscar independente das circunstâncias, porque veio buscar o dono da bênção e não as bênçãos. A tua igreja veio nesta noite aqui, Deus, não mais para apresentar os seus problemas, mas para apresentar Deus aos seus problemas. Eu quero declarar sobre cada filho que aqui está nesta noite, Pai, que a direção do Senhor, que a proteção do Senhor, Pai, que a provisão do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada casal, sobre cada empresário, sobre cada funcionário, sobre cada filho, sobre cada mãe, sobre cada pai, em nome de Jesus, e que nós possamos continuar sendo fiéis a Ti em todo o tempo, a Tua palavra, que nós venhamos tomar as decisões que venham alegrar, Deus, o Teu coração, que nós venhamos alinhar as nossas decisões com as Suas, que nós venhamos a cuidar da nossa fé, e que nesta noite a Tua igreja que está sendo sincera a Ti, Deus, que está assumindo um compromisso contigo nessa noite, de estar em todo o tempo Te buscando, de estar Te cultuando, de fazer parte da congregação, de fazer parte da família da fé, de se alegrar em estar na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa em todo o tempo estar guardando e dando, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Eu quero abençoar a área material da Tua igreja, eu quero abençoar
abençoar os dizimistas, os ofertantes. Eu quero abençoar, Deus, todos aqueles que vão fazer parte do desafio ali da rua. Que o Senhor possa estar multiplicando, Deus, a 30, a 60, a 100 por um, e dando oportunidades para eles na vida material. Em nome de Jesus, toda honra a Deus, toda glória e todo louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Entenderam a mensagem? O seu compromisso com Deus vai mudar as suas decisões. Amém?